animais, nos sabores e odores que o vento traz, no ruído das mãos, nos detalhes dos teus olhos, nos detalhes de tuas mãos. Encontrei amor demais em cada detalhe que nos faz. Encontrei amor demais em cada detalhe que nos faz únicos. Música linda, Fábio Sampaio, que é uma parceria com a Marcela Thaís. Exatamente, ela cantou linda, comigo. Linda, né? É uma querida, é linda. Fica o convite, viu, Marcela, para você vir aqui participar com a gente no Visão da Vida, nos dá a honra da sua presença numa oportunidade bem próxima, quem sabe. E, Fábio, você faz muitas parcerias desse tipo? Agora eu tenho começado a fazer, né? Porque na minha história artística eu comecei com a minha banda, a Tanlan, lá de Porto Alegre, e a gente não fazia muitas parcerias, porque era uma banda mais de rock. E agora com o Projeto Solo, a gente tinha uma parceria com o Marcos Almeida. Então, eu ia falar dele agora. Quando você me falava em off aqui do projeto e tal, então eu ia falar do Marcos agora, que a gente está aqui morrendo de frio nesse exato momento. Ele está no Ceará com a família dele, com Dona Débora, seu Joaquim e Isabel, aquela espoletinha gostosa. Eles Ligada estão no lá, 220. ligada no 220. A esposa do Marcos, a Débora, filha do meu pastor Simon do Araújo, sim. Então, é uma família querida, eu tenho muito amor por eles. Nos abandonaram, estão vivendo aqui em São Paulo, mas tudo bem, estão perdoados. E é um trabalho, uma linha muito parecida, né? Exatamente. A gente, quando começou em 2004, a gente tinha o entendimento de que precisava, que a melhor forma de você influenciar a cultura é através da arte. Não, talvez não a melhor, mas uma talvez seja mais efetiva a médio e longo prazo, porque quando a gente pensa em cultura como um todo, as expressões artísticas são maneiras muito claras de destacar a nossa noção de cultura, né? Você pega, quando a gente fala muito sobre a cultura brasileira e você vai ouvir a música ou os artefatos culturais e artísticos, você consegue entender um pouco da nossa cultura a partir daquilo. E por diversas razões, na história da igreja evangélica, a gente foi extirpando pessoas da cultura, porque a gente entendia que se a pessoa conhecia Cristo, ela tinha que ser tirada do ambiente dela. Então, você tinha um sambista, um grande compositor, ele conhecia Cristo, ele saía daquele contexto e não influenciava mais aquele meio. E aí ele ia produzir música gospel, o que seja. E a gente entendia que não, nós como cristãos, redimidos, salvos e que entendem a vida a partir da perspectiva de Cristo, como C.S. Lewis gostava de dizer, né? Eu creio no cristianismo assim como no sol, não porque eu vejo o sol, mas porque através da luz dele eu enxergo todas as coisas. Então, a gente entendia que nós, como cristãos, precisávamos influenciar a cultura onde a gente estava inserido. E a gente é uma banda lá do Rio Grande do Sul. Um contexto diferente, por exemplo, aqui de São Paulo, onde existe um número muito grande de evangélicos. O Rio Grande do Sul é o estado menos evangelizado do Brasil. Lá, você ser cristão sofre uma pressão muito maior do que em outras regiões do Brasil. Então, a gente entendia que o contexto cultural gaúcho e brasileiro precisava conhecer uma arte que se comunicasse com eles e que tivesse no seu ethos a mensagem de fé, a mensagem cristã. Não necessariamente algo que tentasse converter as pessoas, mas que tentasse trazê-las a uma reflexão sobre aquilo que a gente estava dizendo. E quando a Tanlan surgiu, não tinha ninguém fazendo isso no Brasil ainda. A gente ficou super feliz quando, em 2007 ou 2008, surgiu Palavra Antiga. A gente já juntamos forças, nos conhecemos, trocamos... Está com um DVD lindo no forno aí. E está saindo daqui a pouquinho. Acho que esse ano ainda sai, né? Sai. Então, e graças a Deus, a gente conseguiu desenvolver um movimento no Brasil de vários artistas que tinham esse entendimento de fazer cultura, fazer arte redimida, mas que se comunicasse com todos. E o Marcos é um grande amigo. O Marcos faz isso muito bem, né? O Marcos tem músicas extremamente bíblicas que não mencionam o nome de Jesus, Cristo, Deus, Jeová, em momento nenhum. É aquele lance de você falar de Deus sem precisar usar a palavra Deus. Isso exige criatividade. E confesso que eu fico brava, porque tem cristão que ouve e fala assim, mas essa música
essa música nem fala de Deus, é a preguiça de pensar. É um problema de interpretação de texto, que esse é o grande problema do Brasil hoje, né? Mas sim, nós temos educadores aqui e sim, concordamos com isso, né? Então, sem dúvida, eu acho que isso é um movimento que é fundamental, eu acho que é importante no nosso... Existe espaço tanto para a música gospel convencional, porque os nossos contextos eclesiásticos eles são retroalimentados por canções funcionais, canções que existem dentro da nossa ortodoxia, sim, mas existe espaço para uma música reflexiva, uma música que traz pensamento, que traz... Puxa, é uma forma diferente de falar sobre... Por exemplo, a gente tem uma música na Talã que fala sobre o amor de Deus, personificado em Cristo. E é um amor louco, porque se você parar para pensar, é um amor que perdoa aquele que, na nossa concepção, é imperdoável. Então, ela se chama Louco Amor. E ela fala exatamente disso, como é um amor que estende a mão quando não devia estender a mão, no nosso juízo. Mas ele estende a mão. É um amor tão louco que me faz novo de novo a cada manhã, mesmo que quando eu não mereço isso. Então, essa forma de falar sobre as nossas percepções e as nossas experiências de fé permite uma conexão com aqueles que não são do nosso meio. Porque o nosso meio, a gente tem o nosso próprio linguajar, a gente tem os nossos próprios jargões, o jeito de falar e de construir o nosso pensamento. Quem não é do nosso meio... amarrado. É, o vaso de fogo e tal. Né? Tem aquelas piadas clássicas, o pessoal entra na igreja e está cantando, queima, Senhor, queima, e o cara já fica apavorado para o incêndio. Então, essas coisas fazem sentido para um determinado contexto, mas não fazem sentido para quem não é. E é engraçado isso, porque o Marcos tem uma fala muito legal e que a gente consegue fazer um link muito real com o que a gente está falando aqui, que é o tal do culto-cultura. Eu aprendi isso com o Marcos. Isso sacramentou na minha mente. Ele disse assim, Carla, a cultura de um povo, de um segmento, seja ele qual for, nada mais é que um reflexo daquilo que ele cultua. Exatamente. Então, você cultua algo e a manifestação desse culto se torna a cultura daquele ambiente. E com a música não é diferente, com as questões filosóficas, políticas, não são diferentes. E falando desses chavões aqui, é que eu estou sempre falando da minha filha, que né, aquela mãe que tudo quer falar da filha. Então, mas no meu prédio tem um porteiro que todas as vezes que ele é cristão e todas as vezes que a gente chega, né, ele sempre cumprimenta o Ulisses. Tudo bem, seu Ulisses? Como vai, varão? Ele sempre usa essa expressão. E a minha filha tem 2 anos e 3 meses. Então, quando a gente chega no prédio em casa, ela sempre pergunta, mãe, o varão tá aí. E ela faz questão de olhar lá na portaria e falar com ele, ei, varão. Aí ela acha que varão é o nome dele. E ele fala, ei, varoinha, pai do senhor. Aí ela fala, mãe, ele me chamou de varoinha. Mas é a cultura. É verdade. A gente vive aquilo que a gente acredita, né? Por isso que a gente consegue ver o que realmente uma pessoa acredita observando ela. Porque aquilo que a gente fala pode ser bonito, pode ter uma retórica bacana, sim, ser bem construído, mas se a gente não vive aquilo que fala, a gente na verdade, vive o que é comumente chamado de hipocrisia, né? Tem uma letra de um grupo que eu gosto muito, não um grupo cristão, mas tem uma frase que eu acho sensacional, que é do Teatro Mágico, e ele fala, eu prefiro quem fala errado do que quem não vive o que fala. Uau. É forte, Brasil. Né? É para glorificar de pé, gente. Isso é outro canal. É mesmo. Desculpa, gente, é com amor, carinho, ó, Carlinha, peraí, até caiu minhas fichas, peraí, vou fazer um coração aqui, ó. Carlinha, paz e amor, tá, gente? Foi brincando. Faz parte da nossa cultura. Bom, vamos voltar para a ideologia de gênero, que é o reflexo de um culto que está tentando se aplicar a uma cultura a esse tempo. Nós falávamos no primeiro bloco desse acesso, para mim, né, imprimindo aqui a minha opinião, inadequado às crianças no que se diz respeito aos materiais escolares, às informações que estão chegando para as nossas crianças, né, as questões de gênero. Bom, antes da gente pontuar isso claramente, o que é ideologia de gênero, o que é o transgênero, a homossexualidade. A minha pergunta é a seguinte, assim como eu falei que quando a gente voltasse para esse bloco, eu me dirigiria ao doutor Adriano. A minha pergunta específica é o quão danoso isso pode se tornar para um ser humano na fase adulta, esse contato que, na minha opinião, é precoce. Uhum. Eu acho que, primeiro, mais uma vez, boa noite, né? Que tá
Tá fervendo. Então, e eu gosto do doutor Adriano, que ele é nordestino, o negócio está esquentando, daqui a pouco ele pega a peixeira, vocês vão... Pernambucano da gema. Eu gosto de cuscuz com charque. Pernambucano estava no sul e agora vive em São Paulo. Você é de onde, Pernambuco? De Olinda. Ah, Olinda, Alto da Serra, ali sim. Então, antes, assim, para que a gente possa entender um pouco sobre essa ideia, né, de ideologia de gênero, dessa coisa da transgeneridade, a gente tem que primeiro entender como é que o ser humano ele se constitui enquanto ser, enquanto indivíduo, né, que se relaciona consigo e que se relaciona com o meio no qual ele está inserido. Quando a gente pensa nessa perspectiva, a gente tem que pelo menos pensar sobre 3 instâncias, né? Algumas perguntas que a gente tem que fazer: o que é que me faz ser da maneira que eu sou? O que é que me faz comportar da maneira como eu me comporto, da maneira como eu me relaciono com o mundo, né? Cada indivíduo ele é único e ele tem maneira distinta de se relacionar consigo e com o outro. Mas como é que isso se dá? Como é que se dá essa constituição do indivíduo enquanto ser humano? A gente tem que, pelo menos, pensar em 3 instâncias que constituem você enquanto Carla, Adriano, Rodrigo, doutor Rodrigo, o Eduardo. O que é que me faz ser assim? Pensando sobre algumas instâncias, a gente tem que pensar sobre a instância genética. Eu sou o que sou, dessa forma, porque eu tenho uma carga genética, eu tenho uma herança genética que eu herdei da minha parentalidade, que é o meu pai e que é a minha mãe. Então, a primeira instância é a instância genética. Segunda instância é a instância social, que é a instância cultural, o meio com que eu me relaciono, as pessoas com que eu me relaciono, a cultura a qual eu estou inserida, ela também, ela não é, eu nunca gosto de determinar, eu nunca gosto de ser taxativo, mas a cultura, ela auxilia no processo de subsidiar o indivíduo também na maneira dele se comportar, ou seja, o indivíduo que nasce no Ocidente e o indivíduo que nasce no Oriente, ele tem maneira distinta de se comportar, porque a cultura, ela incide nessa maneira de se comportar. Então, eu tenho a herança genética, eu tenho a herança parental, né? A relação da parentalidade, que vem dessa herança genética, e eu tenho a herança cultural. Então, herança genética, herança parental, herança cultural, e aquilo que é próprio do indivíduo também, que é inato a ele. Então, pensando nessas instâncias, daí se dá a perspectiva da constituição do indivíduo. Eu sou o que sou por causa dessas instâncias. Pensando nisso, uma criança, ela está... Eu acho que nesse primeiro momento ficou entendido isso, essas instâncias. No segundo momento, a criança, nesse processo de formação, ela precisa das referências. Ela precisa da referência parental, que é o que vai constituir ela. Ela já tem a herança genética, mas ela precisa da referência parental. E ela também precisa da referência social, ou seja, o meio que ela está inserida, a cultura que ela está inserida, vai trabalhar na perspectiva de formação desse indivíduo, que a gente vai chamar de indivíduo biopsicossocial. Ou seja, o indivíduo esse indivíduo enquanto ser humano, enquanto ser fisiológico, né? Psíquico, essa formação psicossocial, que é o meio onde há essa dinâmica social. Pensando que há esse processo de formação, a gente tem uma outra coisa que é preciso importar. É importante entender também que a criança está em 2 processos de maturação. É bom gravar isso. 2 processos de maturação. Quais são esses processos de maturação? Maturação psíquica e maturação fisiológica. Eu vou repetir. Maturação psíquica e maturação fisiológica. Se a gente for pensar na psicologia do desenvolvimento, a gente tem alguns autores que trabalham a perspectiva do processo de desenvolvimento. Eu cito 2. Eu tenho algumas ressalvas sobre esses autores, mas eles são importantes no processo de entendimento de cognição, ou seja, de aprendizagem da criança. Quais são eles? Eu trabalho Vygotsky e eu trabalho Piaget. Piaget, ele trabalha estritamente no processo cronológico. Ele diz que a criança ele desenvolve através de fases, 0 a 2, 2 a 7, 7 a 12. A criança ela vai trabalhando nessa perspectiva cronológica. Só que a gente vai para Vygotsky, Vygotsky diz, não, tem essa perspectiva cronológica, mas também tem uma perspectiva social. Ou seja, uma criança que ela está inserida no meio onde ela tem todos os recursos
para um mecanismo de aprendizagem saudável, ela se alimenta bem, ela tem uma estrutura saudável, uma outra criança que está inserida, que está na mesma idade, na mesma fase, mas não tem os mesmos recursos que essa criança tem, é óbvio, é fato que essa criança que tem os recursos, ela vai ter um maior desempenho do que a outra. Isso é clássico, isso é fato. Então, você pega uma criança da periferia que não tem todos os recursos, aí alguém pode dizer assim, mas a criança da periferia, eu conheço fulano, eu conheço cicrano, eu conheço... isso são exceções. Mas os recursos, eles cooperam, né? Sim. A estrutura, ela vai cooperar, ok? Então, no processo de aprendizagem, a gente tem maturação psíquica e maturação fisiológica. Entendido essas instâncias, entendido esse processo, o que eu aprendo nesse primeiro momento é o seguinte: a criança, ela não está pronta para uma criança de 5, 6 anos, ela não está apta, ela não tem maturação psíquica, ela não tem... Eu estou usando linguagem bem técnica para que quem possa me escutar, e até profissionais da área que defendem essas asneiras e são responsáveis por isso. E mais na frente vão responder por muitos danos causados a essas crianças. A criança não está apta a determinados conteúdos. A criança, ela não tem condições de entender o que é sexo anal. A criança, ela não tem condições de entender conteúdos que são danosos. Vai falar de relação sexual para uma criança de 6 anos de idade. Vai falar de orgasmo para uma criança de 6 anos de idade. O que está por trás desse desejo de ensinar isso? Qual é a utilidade? É um processo... São dois, né? A gente poderia entender a ideologia de gênero sobre o processo de individualidade, processo de constituição psíquica, e entender a perspectiva da ideologia de gênero sobre um processo histórico-cultural. Por exemplo, na década de 60 e 70, a gente tem 3 movimentos. O movimento do Negro do Sul, o movimento feminista, né, que nada tem a ver com o movimento feminista de hoje, e o movimento dos homossexuais. Década de 60 e 60 começou aquela coisa onde se pregava de sexo, drogas e rock and roll. Década de 80 a gente começa a colher os frutos desse movimento, as DST, as doenças sexualmente transmissíveis. Nessa década de 80 também começa a surgir um movimento chamado de queer, que inclusive eu citei, eu acho que não com tanta clareza, não sei, não lembro muito bem, sim, mas eu acredito que eu citei no último momento que nós tivemos, sim, que é o processo o interesse é desconstruir o modelo de família patriarcal, é sim, destruir a família tradicional, é dizer que que a criança, não existe, Simone de Beauvoir vai dizer que ninguém nasce homem ou mulher, né? Essa se torna... Então, é uma asneira, Judite... porque... Pode falar, Carla. Não, Simone e Judite, ou dupla. Então, é uma asneira, porque, assim, eu falei que existe um processo de construção do indivíduo, mas eu não posso defender a ideologia de gênero e não posso dizer que uma criança ela vai formar a sexualidade, porque aí eu estou negando a biologia. Então, uma máxima que eu sempre digo quando eu vou falar, né, em alguns programas e dou palestra é o seguinte: realidade psíquica não nega a realidade real. A forma como eu me vejo, se eu me vejo como... Hoje, eu não gosto de usar essa palavra gênero, né? Eu gosto de usar a palavra sexo. Cada indivíduo nasce com sexo, né? Essa palavra gênero é uma palavra de implementação midiática para desconstruir, né, a ideia da sexualidade. Então, a forma como eu me vejo, imagina que eu hoje me acordo... A teoria queer diz o seguinte: você é o que é quando você quiser ser, na hora que você quiser ser. E você sente o que você quiser sentir, na hora que você quiser sentir, no momento que você quiser sentir. É mais ou menos assim. Hoje eu acordei e eu me apaixonei por uma árvore. Não. Hoje eu acordei e eu estou apaixonado por um cachorro, adepto da zoofilia. Não, hoje eu não sou adepto da zoofilia. Hoje eu me sinto atraído por outro homem. Não. Hoje eu me sinto atraído por crianças, né? Então, essa ideia da fluidicidade da sexualidade, a teoria que defende isso. Então, isso é uma asneira absurda, porque minha realidade psíquica não nega a minha realidade real. Não é porque eu me vejo como uma mulher, e aí a gente daqui a pouco pode falar sobre transgeneridade, não é porque uma criança se vê como uma menina que, de fato, ele é uma menina. Realidade psíquica não altera a realidade real. Eu me ver como uma mulher não altera a minha realidade fisiológica.
meu órgão genital. O menino tem pênis. A estrutura neuroquímica masculina é diferente da estrutura neuroquímica feminina. A gente tem progesterona, a gente tem testosterona. Isso é fato. Realidade psíquica não altera realidade real. Na minha cidade, está uma campanha dos laboratórios. Eu vindo para cá, a caminho do aeroporto, eu vi inúmeros outdoors fazendo propaganda de exame de sexagem fetal. A partir da 8ª semana de gestação, pelo sangue, você já consegue descobrir o sexo do seu bebê. E aí tem as explicações lá do porquê que já consegue, que é por causa do Y, porque aí quando tem o Y, quando não tem o Y. Quer dizer, que maluquice é essa que agora o sangue vai dizer que o material genético vai dizer que é macho ou é fêmea, mas a psique pode não ser nada. A ideologia de gênero é uma asneira tão grande, por isso que eles querem implementar nas escolas, porque um adulto vai dizer, não, isso é loucura. Isso é de uma idiotice, a palavra idiota, etimologicamente falando, quer dizer pouco inteligente. É de uma idiotice, por isso que eles não vão nos adultos, eles querem as crianças. As crianças estão no processo de formação. A criança é igual, eu vou usar uma linguagem do senso comum, a criança é igual a uma esponja, né? Ela absorve tudo. Ela aprende tudo. Então, da forma como você ensinar, ela vai aprender. Então, isso é uma asneira, é de uma idiotice, é de uma bobeira, é de uma baboseira. Sabe, vai usando esse nome. Pastor, eu sei. Eu sei que você veio para falar de música, eu sei, mas você é pastor, você é pai. A gente ouve umas coisas dessas e assim, concluindo, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E nós, como cristãos, o nosso centro, o centro, né, é a palavra de Deus. O que a palavra de Deus falar, nós fazemos. Lá em Gênesis fala que Deus criou macho e fêmea. Homem e mulher, Deus criou. Então não tem essa mistura, essa loucura que está acontecendo hoje no mundo, né? Danificando crianças, né? Violentando crianças, machucando emocionalmente e fisicamente, né? Como pastor, a gente fica com a palavra de Deus, que é a Bíblia, que é o centro. E quando você lê a palavra, quando você conhece a palavra, conhecereis a verdade acaba libertando. A palavra é a melhor regra que tem para o ser humano. Se existe um manual do ser humano, é a palavra de Deus, que é o centro para nós cristãos, né, que conhecemos a palavra. Que tipo de denúncia chega para vocês lá no Eu Escolhi Educar? Assim, hoje a gente até está com muitos professores também denunciando, né, reclamando que a escola está implantando um só banheiro, principalmente na pré-escola, onde tem crianças de 0 a 5 anos. Dá para acreditar. Então, assim, a gente recebe essas denúncias, recebe também pais, a qual o professor já abordou, como diz meu amigo aqui, a idiotice de gênero, né? Não, foi ideologia, fazendo trocadilho, né? Então, a gente já recebe todas essas denúncias, né? Uma coisa que eu sempre falo para os pais menino nasce menino, menina nasce menina, mas você precisa educar. O menino se torna menino se ele for educado. E a menina se torna menina, porque se não for educado, como a própria palavra diz, né, em Deuteronômio, em Provérbio, eduque ao acordar, ao levantar, ao caminhar. Depois diz, eduque pelo caminho, ou seja, naquele tempo você educava explicando, né, no caminho. E o judeu educava assim, né, ele ia caminhando e explicando. Então a gente precisa realmente educar. Né? Porque as denúncias e essa ideologia de gênero é um caminho sem volta. A mídia também está fazendo isso de uma forma recorrente, né? Então a criança hoje já tem um celular na mão, então ela já acessa todo esse conteúdo. No YouTube, entre um vídeo e outro infantil, às vezes tem propagandas com este conteúdo. Então, eu sempre gosto do que a Jaqueline Hayashi, que me inspira muito, fala. O coração do teu filho é de quem explicar primeiro. É de quem contar a verdade, porque aquela verdade se solidifica. E mesmo que venha outro falar algo, ele já compara essas duas informações. E se o pai tem um diálogo verdadeiro com o filho, ele vai falar, olha... Pai, eu vi isso no YouTube, vi isso na televisão, meu professor me disse isso, mas você me disse isso, o porquê? Né? Então, isso é muito importante. E assim, o que está vindo, eu falei hoje com o professor Orley, que é assim, ele é fantástico no material didático, né?
A Damares, eu sei que é apaixonada por ele. Ele trabalha o material didático. Os materiais didáticos de 2019 a 2022, que está vindo para avaliação, livros de história já tem questões de gênero. Eles estão querendo colocar questões de gênero até nos livros de matemática. Então, é uma coisa realmente doentia, de desconstrução da identidade biológica. E isso, eu creio assim, o adulto ele tem a opção que ele pode fazer e a gente não pode entrar nesse mérito, mas a criança e o adolescente está em formação. Olha, doutor Rodrigo, a minha filha vai para a escola o ano que vem. Eu confesso que me dá um frio na barriga. Isso para qualquer pai. E você fez um questionamento importante, o que está por trás disso, o que se pretende com isso. No começo do século XX, psicólogo, psiquiatra, na verdade ele era neurologista, John mas Money, né? o Sigmund Freud. Vou começar do Sigmund Freud. Sigmund Freud, além da psicanálise, ele escreveu alguns livros sobre religião. Totem e Tabu, O Mal-Estar da Civilização e O Futuro de uma Ilusão. A ilusão é a religião. Então, o livro... Eu não me lembro se está no Futuro de uma Ilusão ou no Mal-Estar da Civilização. Então, um desses dois livros que ele aborda o seguinte problema, que o Freud inventou a psicanálise para tratar ou curar as neuroses. E o fato é que as pessoas que tinham uma prática religiosa, o índice de neuróticos era ínfimo. E aí, como é que ele lidava com esse fato? A psicanálise, até hoje, ela tem eficácia discutida. Existem biografias do Freud que ele até teria forjado relatos, porque ele não identifica as pessoas que ele tratou. Né? Só que entre as pessoas que tinham uma prática religiosa qualquer, praticamente não havia neuróticos. Qual a resposta que ele dá? Ele diz, é que a religião já é uma neurose. A religião é uma neurose coletiva e como o sujeito ele participa daquela neurose coletiva, ele se dispensa de ter uma neurose individual, uma neurose pessoal. Então nós temos que curar as pessoas, não só os neuróticos individuais, mas aqueles que vivem numa neurose coletiva. Então, eu creio que no Mal-Estar da Civilização ele faz essa proposta. Ele lança a proposta de educação sexual. Mas em que termos ele lança essa proposta? Ele diz, temos de substituir o ensino religioso nas escolas pela educação sexual. Porque a educação sexual vai libertar as pessoas tanto das neuroses individuais quanto das neuroses coletivas, porque a neurose nada mais é que um mecanismo psicológico de lidar com a frustração e a repressão sexual. Já dizia que ninguém de perto é 100% normal, né? Todos nós somos neuroses. É o que se espera. Nosso próprio Machado de Assis antecipou isso no Simão Bacamarte, que trancou todo mundo dentro do hospício. Né? E a gente vincula a ideologia de gênero com a questão do transexual, com a questão... Na verdade, ela é muito mais ampla que isso, muito mais ambiciosa. O que ela pretende, e ela usa a pessoa que tem o problema da transexualidade para isso, para dissolver a própria identidade de homem e de mulher, ou de varão e mulher. Né? Até se elimina a questão que a mulher também é homem, ser humano, no sentido latino. Sim. Em latim, você tem a palavra homo, hominis, que vale, que é o ser humano, e você tem vir, que é o varão, e fêmina, que é a mulher. Né? Então... Eu vou ensinar para a Esté chamar... Fala o porteiro, chamar ela de fêmina, então, agora. E é dissolver a própria identidade como se tudo fosse resultado da cultura, como se não houvesse natureza. Porque cultura é aquilo que o homem, vamos dizer, cria. Nós temos aqui o Fábio, que é um artista, ele é um criador. Né? Só que Deus cria também. Só que em hebraico, jamais a gente vai chamar o Fábio de criador, embora em português isso seja legítimo. Porque em hebraico, bará, né? Bará. Bará. Criador, o verbo de criar, só tem como sujeito Deus. Por que isso? Porque Deus, ele cria do nada. Ele tira do nada. O homem, ele reelabora. Ele reelabora. Então, a cultura, você tem, desde Kant, há no pensamento humano um abismo entre cultura e natureza. Então, falar a família cultural ou natural. É um falso dilema, porque o homem só produz cultura porque ele tem uma natureza e é da natureza do homem produzir cultura. Tanto que o homem é o único animal
que produz cultura. Né? E a família digamos, é indispensável nisso. Por quê? Porque o que é cultura? Cultura é a minha experiência que eu transmito ao outro. Né? E a clássica transmissão de experiência é a transmissão da sua experiência para o seu filho. Então, a família, ela não pode ser vista como uma realidade cultural, porque a própria existência de cultura depende dela, ela é um pressuposto da cultura. Porque sem uma família, eu não tenho a transmissão do saber acumulado entre as gerações. Né? Você tem a sua filha, tudo aquilo que você viveu, você vai passar para ela e ela vai ter que reelaborar isso com a cabecinha dela, com a inteligência dela, com a vida dela. Então, esse diálogo entre as gerações, se você dissolve a família nesse mar de individualidades que não se sabem quem são, nessa androginia generalizada, você perde tudo isso. Então, nós estamos correndo um risco do próprio fim da cultura. Quando se proclama que a diferença entre os sexos, entre os gêneros, entre aspas, é puramente cultural, nós estamos à beira do abismo da morte da cultura. Toda cultura tem um culto por trás, né? Como você estava bem falando. Então, nós estamos assistindo, na verdade, um culto de morte. Né? Uma verdadeira idolatria à morte que está por trás disso. A gente vai fazer um breve intervalo comercial e, na volta, eu quero saber, já que o doutor Adriano atendeu crianças e adolescentes transgêneros, eu quero saber quais os dilemas eles traziam para dentro do consultório. Se havia uma aceitação natural da parte deles ou se eles estavam ali numa tentativa, talvez da parte dos pais, não sei, de se reorganizarem ou como lidar com essa situação. Um minutinho, tá bom hoje, né? Não sai daí, a gente já volta.